O senador Magno Malta, em vídeo divulgado pelas redes sociais, rebateu narrativas petistas sobre os vídeos que mostram o ministro de Lula, general Gonçalves Dias, interagindo com invasores no dia 8 de janeiro. Magno Malta rebateu o ministro Alexandre Padilha, que alegou que as imagens seriam editadas e afirmou: "São imagens. Aquele que está lá é o general. E para quem não sabe, aquele general foi por 8 anos segurança de Lula. Ele era chamado de Sombra. Ele ficou no período do governo Dilma. É o homem mais colado no Lula. Não é qualquer um que aportou no GSI agora." O senador levantou vários questionamentos, como por que os rostos dos militares foram ocultados, por que o general estava guiando os invasores, por que os invasores não foram impedidos e, em especial, por que não encontrou nenhuma daquelas pessoas que aparecem nos vídeos na cadeia. Magno Malta disse: "Aqueles que estão lá, nenhum deles está na Papuda, não tem um deles que está na colmeia, não estão presos. Que milagre é esse?" O senador disse ter acabado de receber a informação de que o ministro Alexandre de Moraes teria retirado o sigilo de todas as imagens. Na verdade, o ministro retirou o sigilo apenas das imagens do Palácio do Planalto. Naquele momento, Magno Malta apontou: "Aí dá para saber quem é quem. Quem invadiu, quem perdeu a cabeça." Ele afirmou que as imagens disponíveis indicam uma ação interna e disse que quer saber quem são os outros e saber quem são aqueles que beberam uma água, que entraram tranquilos, que foram para lá depredar. Ali não tem perdão. Se o ministro Alexandre de Moraes dá, então é fim de festa mesmo. Magno Malta comentou uma declaração do deputado petista Lindbergh Farias, que disse que o general de Lula precisa ser investigado. Magno Malta disse: "Precisa não, deve. O Tribunal Militar tem que pedir a prisão dele imediatamente. Mas o Tribunal Militar tem se submetido ao Supremo, tem entregado os militares ao Supremo. Então tá tudo errado." Diferente de cidadãos que estavam em Brasília no dia 9 de janeiro, o general de Lula não foi preso. Para que conservadores sejam presos ou sofram outras restrições às suas liberdades e seus patrimônios, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem listas de desafetos e medidas cautelares são impostas às pessoas por tempo indeterminado, sem chance de defesa nem acesso ao devido processo legal. Investigações seletivas já se banalizaram no país. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos, após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento. O inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. A renda do jornal está sendo confiscada, a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em atitude que foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Quando o Padilha fala imagens editadas e tal, cara, assim, ainda que você tenha um respeito pelo cara, eu senti foi pena dele.
Porque se as imagens são editadas, mas são imagens. Aquele que está lá é o general. E para quem não sabe, aquele general, ele foi 8 anos segurança do Lula. Ele era chamado de sombra. Ele ficou no período do governo Dilma. É o homem mais colado do Lula. Não é qualquer um que ele botou no GSI agora. Então ele está lá. Mas a pergunta é essa, tudo bem, ele está lá, botou a cara dele. Por que ofuscou a cara dos outros militares que estavam lá? Na imagem ofusca, você viu, né? Ofusca a cara dos militares assim e tal. Mas por que o general estava abrindo porta e guiando o pessoal? Aí a imprensa fala assim, não, que o general estava guiando os arruaceiros. Arruaceiros não, ali eram amigos. Porque os vidros foram quebrados de dentro para fora. Você vê quando o cara pega o extintor. Quem são aquelas pessoas? Porque aqueles que estão lá vestidos de verde e amarelo, como se fossem bolsonaristas, conservadores, nenhum deles está na patrulha. Não tem um deles que está na colmeia. Não estão presos. Que milagre é esse? Que milagre é esse? Então é o seguinte, quem tem um pedaço daquela imagem que soltou deve ter as imagens todas, né? Agora eu acabei de ler uma informação, vou checar, mas deve ser verdadeira, que o ministro Alexandre de Moraes manda liberar todas as imagens daquele dia, né? E assim, mais ou menos umas 2 horas antes, o exército estava filmando por cima, né? Então tem todas essas imagens por cima, né? E aí dá pra saber quem é quem, pô. É quem invadiu, quem perdeu a cabeça, por loucura, foi lá, quebrou um vidro qualquer. Mas quem são os terroristas? Vê aquele cara, não tem uma imagem do cara com uma picareta, quebrando a mesa? Pô, 1000 manifestações já participei. Motocicleta, não tem nada disso. Carregar uma picareta, como é que ele passou por aquele cordão de isolamento com a picareta? Já estava lá dentro. Então é o seguinte, é saber quem são aquelas pessoas, porque elas não estão presas, não estão, que passam lá de mochila nas costas e tal, que são cumprimentadas por aquele militar, que eles só chamam de militar, que está com a camisa mais ou menos azulada, dobrada até aqui, e todo mundo na tropa deve saber quem é ele, ok? E saber quem são os outros, e saber quem são aqueles que beberam água, que entraram tranquilo, que foram para lá depedrar, só podem ser gente, amigas que já estavam pelo lado de dentro. Então, ali não tem perdão. Se o ministro Alexandre de Moraes está, então é fim de festa mesmo. Também vi hoje um vídeo do deputado Lidberg, ex-senador, que foi senador comigo, ele dizendo que ele precisa ser investigado, que o general precisa ser investigado. Precisa não, deve. E é hora do Tribunal Militar. O Tribunal Militar, pronto, o Tribunal Militar tinha que pedir a prisão dele imediatamente. Mas o Tribunal Militar, o que ele tem feito agora? É se submetido ao Supremo. Ele tem entregue os militares para o Supremo. Então está tudo errado. Então se aquilo ali é o batom na cueca, e o ministro Alexandre já percebeu que é o batom na cueca e que não tem como segurar isso aí, eu penso que foi por isso que ele mandou liberar, velho. Então, né? Aquelas pessoas não estão presas, nós precisamos saber quem elas são. Senadores e líderes e deputados que chegaram, lideranças importantes, foram 2 horas de conversa de bebo para delegados. Os requisitos estão postos e cumpridos. É instrumento de minoria. Você precisa ter maioria. Tem maioria aqui, tem maioria lá. 2 regimentos, um regimento comum. Em havendo assinaturas, CPMI nasce viva, diferente de CPI. Então o que está acontecendo nesse momento é uma tentativa de adiar um sepultamento. Quando o sepultamento acontece, alguém morre, espera mais meia hora que tem chegando familiar. Espera mais meia hora que estão trazendo outra coroa. Mas o sepultamento da mentira, da narrativa. Aliás, quando eu estive aqui, o deputado Lidberg, ex-senador também aqui estava, eu disse que quando nós debatíamos a Lei de Segurança Nacional, quando ele era senador, ele esperneava na CCJ porque não queria a palavra, para não criminalizar os movimentos, aqueles mesmos que queimaram a esplanada dos ministérios, que invadiram o Supremo Tribunal Federal, que invadiram a Câmara, não queria essa palavra. Agora nós precisamos dessa CPI, e a responsabilidade é do presidente do Senado. Ele deu a palavra para o dia 11, deu a palavra para o dia 14, deu a palavra para o dia 18. Ele é o presidente do Congresso Nacional. Qualquer movimento do governo, o ônus será do presidente Pacheco.
Qualquer movimento da situação ou da oposição, o ônus será sempre do presidente. Está adiado a morte, o sepultamento dessa narrativa de... Porque nós vamos investigar para encontrar pelo menos 2 pessoas que têm um nível. Porque se a gente encontrar 3 que têm um nível de... Mas a investigação vai mostrar quem é infiltrado, quem não é, quem cometeu erro, quem não cometeu, mas dentro de um ordenamento jurídico. Sem ordenamento jurídico já acontece o que está acontecendo hoje, com cidadãos que não sabiam nem o que estavam fazendo ali, que estavam presos. Alguns com tornozeleira e agora sendo julgados. Então nós, oposição, não é a nossa posição, a posição é do presidente do Senado em adiar. Nós não concordamos, deputados, senadores, nós não concordamos, nós insistimos, o dia é hoje, e não tente vir com essa história do PLN, porque eles não estão nem ligando para isso, esse teto dos enfermeiros que foi dado, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, eles não nem aí, mas agora estão usando isso numa tentativa de dizer aos enfermeiros do Brasil que a oposição não quis, porque ela só quer a CPI. Essa é a realidade, essa é a verdade. O governo que assuma o ônus das suas lideranças, mas no fundo, a decisão pertence a um homem que se comprometeu, que gravou, que falou, com todo respeito a ele, o presidente Pacheco. Muito bom dia a todos. Fica cada vez mais claro, nítido, que quando o governo trabalha para adiar a leitura de um requerimento de CPMI, que ele, o próprio governo, tem e muito a temer. E quero iniciar com essas palavras porque não há sentido, não há lógica que o governo federal, que teve o Palácio do Planalto depredado, assim como nós aqui tivemos o Congresso Nacional vilipendiado e também o Supremo Tribunal Federal, não há sentido que o governo federal não queira que seja feita uma investigação profunda, pluripartidária, com ambas as casas, para elucidar tudo e os culpados sejam punidos por ação ou por omissão, e aqueles a quem foi feita eventualmente injustiça tenham as injustiças contra si corrigidas. Eu tive a oportunidade na reunião como vice-líder da oposição com o presidente Pacheco de lhe dizer em breve, repito aqui, 3 coisas. Passou para lá com a Cris. A vontade de uma maioria não pode frustrar o direito de uma minoria que é líquida e certa. O direito líquido e certo a que me refiro à CPMI é ter as assinaturas suficientes, fato determinado e prazo para funcionar. O próprio Supremo Tribunal Federal reforçou essa garantia constitucional inúmeras vezes, dando à minoria o direito de fazer a investigação que lhe é dada pela Constituição. Em segundo lugar, alertei ao presidente Pacheco que quem deu a palavra de que hoje seria lido o requerimento de CPMI foi ele mesmo, e por 2 vezes adiou este momento. Não havia por que nós da oposição entrarmos em acordo sobre um adiamento que foi prometido pelo presidente Rodrigo Pacheco. E reforcei ao presidente com toda a franqueza que me cabia naquele momento, que a credibilidade do presidente do Senado é colocada em xeque no momento que a palavra não é cumprida, e futuramente esperamos que ela não volte a ser descumprida, como agora não nesse acordo, mas nessa informação de que no próximo dia 26, finalmente esse requerimento do CPMI será lido. E para concluir, eu preciso demonstrar aqui toda a minha solidariedade àqueles que foram e seguem sendo vítimas de abuso e de injustiça, pois não estão tendo o devido processo legal que lhes é de direito. São 100 dias já de pessoas presas ilegalmente. Nós já temos tranquilidade em assim dizê-lo. É claro, e repito, que repudiamos, deploramos e queremos a punição de todos aqueles que quebraram e de todos os que agiram e que se omitiram. Mas não podemos tolerar injustiça, e a esses últimos que estão sofrendo injustiça até o momento, até o dia de hoje, que quero encerrar as minhas palavras para dizer que a oposição, seja na Câmara, seja no Senado,
no Congresso Nacional, fará por meio dessa CPMI, cedo ou tarde, não importa, senador Magno Malta, porque esse enterro vai acontecer, fará justiça a todos os brasileiros. Muito obrigado. No intervalo é só a gente entender quem que ganhou politicamente o fato e quem está lutando para que a CPMI não funcione. E nem viu que esse partido não voltou para a uma linha que voltou com uma decisão, será dia 26. É lamentável, eu não aceito, eu rejeito. Aqui vai a minha indignação. Foi marcado pro dia 11, pro dia 14, pro dia 18 e agora adiado mais uma vez. Desculpas amarelas, sabe, incompreensíveis totalmente os argumentos, sabe? E o dono da pauta é o presidente. Ele é o presidente da pauta do Senado, que ele é presidente do Senado. Ele é o dono da pauta do Congresso Nacional, que ele é presidente do Congresso Nacional. Ponto. É ele. Então é o seguinte, lamento muito, né? Eu sei que ele está vivendo um fardo, uma pressão muito grande por dentro do Pacheco, mas ele se reuniu com a liderança dessa situação, que é de governo, e criaram uma pauta, uma série de argumentos para que isso não acontecesse no dia de hoje, com a nossa contrariedade, com o nosso não, com a oposição unida, se levantando contra e exigindo realmente que essa coisa aconteça no dia de hoje. Sim, com a sala fechada, eles levaram o dia 26, o que é extremamente lamentável. Eu lamento e me indigno, porque essa é a indignação dos justos, em nome de centenas, milhares que estiveram presos de forma covarde e alguns que de forma covarde lá estão presos ainda, né, com uma narrativa mentirosa como essa, evitando de que tudo venha à tona, porque eles sabem qual é a verdade. Por isso eles não querem mais, né? A CPI aqui do Distrito Federal pediu as imagens da BIM, a BIM negou um argumento plausível, sabe, de que é uma imagem grande demais. Põe no Telegram, o Telegram entrega, né? Imagem muito grande. Então, a nossa revolta, a nossa indignação nesse momento difícil da vida da nação, e nos preparemos, porque se eles marcarem para o dia 26, tudo pode acontecer. Também. Eu sei.